E aí, e o que é que a gente vai ter aqui? Como é que funciona isso? Oi, pessoal, voltamos e vamos entender agora como é que funciona esse danado desse sistema de pagamentos. E aí, vou colocar isso aqui, essa telinha, pra ficar bem claro pra gente, tá? E aí, e o que é que a gente vai ter aqui? Como é que funciona isso? Vamos lá entender. O mercado, composto, então, pelas pessoas físicas ou jurídicas, deu um bug aqui com esse negócio com umas interrogações, não entendi não, mas enfim. Esse mercado vai dar as ordens. O que são essas ordens? Ordens de transferência, ordens de pagamento de boleto, ordens do que quer que seja. Ele vai emitir uma ordem, tá? E aí, vamos pensar aqui na ordem de uma TED, tá? Eu vou fazer aqui uma TED. Então, ele dá a ordem e essa ordem vai para as instituições financeiras, que através de um sistema criado pelas próprias instituições financeiras, chamado de sistema de mensageria, esses recursos aqui, que vêm via sistema de mensageria, eles serão passados para as infraestruturas que vão compensar esse pagamento, tá? Então, tá aqui esse movimento. Então, tá aqui essa lógica, né? E aí o que eu vou ter? Que dentro do sistema do Banco Central, eu terei que nesse sistema do Banco Central, que vai processar esse pagamento, vamos dizer assim, eu vou ter uma liquidação que vai ser bruta e em tempo real. E isso vai acontecer no Selic, na lógica, com os compulsórios, nas operações de redesconto, nas operações com o tesouro lá no mercado primário, em movimentações de meio circulante e em lançamentos diversos, tá? O que acontece? O que é que eu vou ter aqui? É uma operação de TED, uma operação que vai movimentar dinheiro, tá? E a operação que vai movimentar meio circulante, que tem a liquidação realizada de maneira bruta e em tempo real, tá? Então é isso aqui que a gente definiu. E eu tenho as clearing privadas. O que são essas clearing privadas? São aquelas que não passam pelo Banco Central. Elas vão fazer o processamento ali, cada uma do seu pagamento. E aí o que eu vou ter? Quando eu falo de pagamentos, eu falo aqui acontece Redecard, VisaNet e pagamentos de cheques. Tudo isso aqui vai acontecer nas clearing privadas. Eu vou fazer uma transação com ativos. O que acontecia na CETIP, hoje acontece na B3. Assim como as operações de câmbio, as operações com derivativos, tudo isso acontece na compensação lá junto a B3. Tá? Então, é esse aqui o movimento que nós vamos ter. E essas movimentações, vale aqui esse entendimento, essas movimentações aqui vão acontecer nas contas de reservas bancárias mantidas pelas instituições financeiras no Banco Central. E isso acontecerá via monitoração do Bacen ou via piloto. Então, é dessa forma aqui que acontece. Então, só pra gente poder começar. O que eu tenho aqui, as ordens, elas surgem do mercado. Então, é lá que nós vamos ter esse surgimento. Então, as ordens surgem lá do mercado e em surgindo do mercado, o que é que vai acontecer? Isso passa para as instituições financeiras que, através do sistema de mensageria, um sistema centralizado e de extremíssima velocidade, eles passam as informações para a infraestrutura que vai realizar ou vai processar aquele determinado pagamento. E aí, qual é o papel, então, aqui do nosso Banco Central? O que eu tenho que saber sobre esse Banco Central? E cabe ao Bacen fazer o sistema funcionar sem maiores transtornos. Então, o Banco Central vai fazer ali com que o sistema funcione. Como nós já sabemos, o risco de liquidez e, por conseguinte, o risco do sistema bancário devem estar absolutamente bem administrados e mitigados e reduzidos com o perfeito funcionamento do sistema de pagamentos brasileiro, tá? Então, essa aqui, a análise que nós vamos ter, é esse aqui, o entendimento que nós precisamos compreender. Então, é tudo muito mitigado, tudo absolutamente controlado, vamos dizer assim. E, para tanto, Bacen administra com muito cuidado a conta de reservas mantidas pelas instituições financeiras dentro do nosso Banco Central. Afinal, os recursos das instituições participantes para garantir a liquidação diária estão ali depositados. Então, são ali que estão os recursos que serão utilizados pelas instituições para poder fazer os seus pagamentos. Vamos pra frente. E aí, o que é que eu tenho aqui sobre as outras ações que serão realizadas pelo nosso Banco Central? Eu tenho aqui uma instituição de risco privado. E aí, cabe ao Banco Central garantir que o risco do sistema seja suportado pelos seus participantes. E não, a gente já viu isso, sejam riscos suportados pelo Banco Central. O risco não pode ser do Banco Central. O risco precisa ser do participante. Participantes não podem ter saldo negativo na conta de reservas bancárias. E aí, esse saldo, ele pode ser tanto saldo em recursos reais, em moeda, quanto saldo em títulos públicos federais. Para isso, o Banco Central fiscaliza o saldo dos participantes em tempo real. Essa fiscalização vai acontecer ali o tempo todo. Cabe ao Banco Central fazer a análise do pre-funding e aí verificar os valores e a adequação dos depósitos no início do dia pelas instituições participantes. Em resumo, as instituições realizam depósitos diários com base nas médias históricas de movimentação, que garantem, em média, a liquidação dos pagamentos durante o dia. Então, tem saldo na minha conta, eu, com a instituição financeira, que seja capaz ali de fazer a liquidação dos pagamentos ao longo de todo o dia, tá? Eu tenho ainda o nosso piloto de reservas. E qual é a função do piloto de reservas? Cabe a ele fiscalizar o exercício de profissional especializado em garantir a permanente disponibilidade dos recursos, na função do piloto de reservas. O piloto é funcionário da instituição correspondente, que verifica o saldo das reservas possuídas. Adicionalmente, ele é responsável por, se for necessário, o redesconto intradia ou algumas operações afins. Então, tá aqui esse movimento. Eu tenho ainda o monitoramento. E aí, cabe ao Banco Central monitorar as contas de reservas
que são de liquidação bruta em tempo real, e a compensação líquida dos saldos, se elas acontecerem. Cabe ao Banco Central ainda fazer operação de redesconto intradia. E nós já vimos, inclusive, quais são as operações de redesconto. Qual é a lógica das operações de redesconto? É quando o Banco Central empresta recurso para as instituições financeiras, de ver isso no âmbito de política monetária. Aqui, é um redesconto diferente. É um redesconto que acontece nas operações intradia. E aí? Se houver recursos para aquela instituição, o Banco Central promove um redesconto para devolução no mesmo dia. Eu empresto sim, mas tem que me devolver nesse mesmo dia. Se a instituição deficitária entrega títulos públicos como garantia, como contrapartida, com o compromisso de que ela vai recomprar a operação, vai comprar o título no mesmo dia, tá? Então, essa aqui é a nossa análise. E eu tenho ainda que está nas funções do nosso Banco Central as operações irrevogáveis e as operações irreversíveis. E aí, o Banco Central fiscaliza o cumprimento da irrevogabilidade e da irreversibilidade. Lembra? As operações são irrevogáveis e irreversíveis. E há que comentar que erros são corrigidos com estornos de lançamento e lançamento correto de maneira quase que imediata para que não haja prejuízo ao funcionamento do nosso sistema. Feito isso, entendidas as características mais gerais, vamos entender como é que essas infraestruturas funcionam. E aí aqui, a respeito da nossa infraestrutura, eu não vou entrar no detalhamento de como cada uma dessas infraestruturas funciona, não. Porque eu não acho que é escopo de Banco Central, de Caixa Econômica, é mais um escopo ali de CVM, mais um escopo de Banco Central. Não está associado essas infraestruturas, não estão associadas então ali a questões de nível médio. Por isso, eu vou ver aqui de forma mais ampla, mas vamos ver aqui como é que funcionam essas nossas infraestruturas. E aí, através do esquema acima apresentado, que eu vou ver aqui para vocês já, é possível visualizar a existência de sistemas de clearing house, que vão fazer a garantia do funcionamento, que integrados realizam a atividade fim do sistema de pagamentos brasileiro, que é garantir a efetividade desses pagamentos. Através do sistema de mensageria, as ordens deixam as instituições financeiras e acessam os sistemas ou a clearing house. Como eu falei a vocês agora, né? Eu tenho aqui o mercado, passa informação para as instituições financeiras e as instituições financeiras processam essas informações dentro do sistema de mensageria. Ele fala aqui, o sistema de mensageria é a solução tecnológica desenvolvida pelas instituições privadas para o processamento de ordens de transferência eletrônica de fundos. Então tá aqui. Vou fazer aqui a nossa transferência de recursos. Eu vou passar isso tudo para o sistema de mensageria. E aqui que eu tenho? Eu tenho o seguinte. A ideia por trás da concepção desse sistema é muito simples, tá? E aí, o que é que eu tenho? Como a ordem de pagamentos para diversos títulos ocorrendo a todo tempo, como eu preciso ver essa ocorrência todo tempo, o tempo todo, houve a necessidade de se instalar um sistema que centralizasse, processasse e encaminhasse as informações ao sistema correto, para que houvesse a correspondente liquidação. Então, eu vou passar para o sistema de mensageria qual é a ordem e ele encaminha, ele centraliza tudo que vem de todo o sistema financeiro e passa para a devida infraestrutura correspondente. Mas, então, quais são as infraestruturas que fazem parte do nosso sistema de pagamentos brasileiro? Eu tenho o nosso sistema de transferência de fundos, o nosso STR. E aí, na nossa STR, eu vou ter aqui o funcionamento do COMP, da SILOC e da SITRAP. O SITRAP, na verdade, ele é o grande coração ali. Eu tenho um sistema de liquidação de títulos, valores mobiliários, derivativos e câmbio do Selic. E aí eu tinha o antigo CETIP, que agora é a BTDSA. A BTDSA, que vai fazer a Câmara de Ações, que vai fazer a Câmara de Ativos e a Câmara de Câmbio. E ainda tem o C3, que é a Central de Cessão de Crédito. Então, aqui o funcionamento C3. E eu consigo visualizar todo esse funcionamento aqui, ó, dentro dessa imagem. E aí, o que é que nós vamos ter? Quando a gente fala sobre esse sistema, vamos entender aqui o que cada um faz. O sistema de transferência de reservas, o STR, ele vai transferir os fundos com a liquidação bruta em tempo real. Então, tudo passa pelo STR. E aí, o que é que a gente vai ter aqui sobre essas câmaras? Então, todas as transações passam por aqui. E o que é que nós vamos ter? Cada uma dessas câmaras, cada uma dessas infraestruturas vai transacionar ali, vai liquidar algum pagamento. Então, eu tenho aqui câmaras. O Banco Central do Brasil, eu tenho a CIP, a Câmara Interbancária de Pagamentos, e eu tenho a BMF Bovespa, que é a nossa atual B3, que vai fazer ali alguns outros tipos de liquidação, que nós vamos precisar compreender com muita clareza assim. Mas, como eu vou dizer aqui a vocês o que cada uma dessas câmaras faz, cada uma dessas infraestruturas realiza, eu vou fazer assim, eu vou fechar essa aula um pouquinho antes, falando ali 3 minutos, 2 minutos e meio, e eu abro falando aqui o que é que vai ser liquidado em cada uma dessas infraestruturas que aqui está determinada. Então, eu vou dar uma paradinha por aqui, a gente volta em 2 segundos para saber o que cada uma dessas faz. Espera aí, que eu já volto.